Olá, no ar mais uma edição do nosso Sala de Entrevistas, aliás, o último Sala de Entrevistas de 2016. Depois desse programa, o Sala de Entrevistas vai entrar no recesso, volta em fevereiro, e até lá a gente vai reprisando as melhores entrevistas ou os programas que nós consideramos aqueles que trouxeram assuntos assim que mais chamaram a atenção ao longo do ano de 2016. Mas isso é assunto para uma outra oportunidade. Para finalizar a temporada 2016 do Sala de Entrevistas, eu convidei o diretor da TV Primavera, também o pastor líder do Ministério da Igreja Internacional da Graça de Deus aqui da nossa região, que é o pastor Sodré, a quem eu tenho a honra de cumprimentá-lo. Tudo bom, pastor? Opa, saudação, tudo bem? Obrigado Alegria por ter vindo. estar aqui. Eu que agradeço o convite. Uma oportunidade bem especial, ainda mais fechando o ano. Olha só que responsabilidade a minha, não é verdade? Fazer um balanço. É verdade. E eu até, essa palavra eu peguei emprestado, na verdade, até nos últimos cultos, que eu me agrado muito, tanto do começar como do findar de cada ano, porque é uma época em que a gente realmente faz um balanço do ano para verificar acertos, erros, assim como uma empresa faz o balancete, espiritualmente ou administrativamente falando, a gente tem que fazer também. É assim, no orçamento familiar, né? No orçamento Exato. doméstico tem que ser assim. Aliás, o senhor tocou que as empresas costumam fazer isso. E uma igreja funciona assim também? Ou seja, no final do ano é tempo de refletir o que foi feito de certo, o que foi feito de errado. Como assim é feito de errado? A igreja é tocada por homens, o homem é falível, um erro aqui, outro ali, um deslize, sempre acontece. Acontece isso na Igreja da Graça, um balanço para observar o que foi feito de certo, o que pode ser aprimorado. Como é que o senhor... Certamente, a administração Igreja da Graça, existe uma igreja nacional, a sede nacional, existe a igreja estadual, a regional e a local. Então, dentro dessa administração, cada uma faz sua avaliação e a sede nacional faz uma avaliação como um todo, né? E no dia a dia a gente acaba aprendendo algumas lições, como também a gente recebe algumas lições das igrejas estaduais e nacionais. Esta aqui que pastoreio, ela é regional. Ela é regional? Mas respondendo, qual é a região, pastor? A região aqui engloba Forquilinha, engloba Içara. Rincão entra? Rincão, Santa Luzia, Cocal. Mineira. Cocal já é uma outra região. É outra região. Na época, havia muita igreja ligada a Criciúma, então foi dada uma sugestão de dividir a região em outras duas. Então, Cocal tornou-se outra região, Araranguá também tornou-se outra região. Araranguá já não pertence a Criciúma. Exatamente, já é uma outra administração, é uma outra igreja regional. Isso para facilitar a administração da igreja local, a igreja regional, né? Eu tenho uma curiosidade, pastor, porque em 2015 o senhor foi muito audacioso, o senhor trabalhou junto com o nosso ex-diretor, que hoje está em São Paulo, que foi o pastor Aguinaldo, para a inauguração do templo no Rio Maina. O Rio Maina, isso foi lá em 2015. Foi. O Rio Maina é o maior distrito que nós temos em Santa Catarina. Aliás, já vem pleiteando há muito tempo a emancipação de Criciúma, acho que por uma questão política e econômica é inviável. Mas, enfim, praticamente uma cidade dentro de Criciúma. E quando o senhor instalou a Igreja da Graça lá, inaugurou a Igreja da Graça, muito se falava que, olha, não tem como, tem igrejas ali protestantes tradicionais que não tem como, a Igreja da Graça não vai prosperar. E a Igreja da Graça fez um trabalho fantástico através de uma evangelização e não tirou membros das outras igrejas tradicionais protestantes que tem lá no Rio Maina, mas também tem um grande público, uma grande membresia. Como é que foi esse desafio, passado um ano da inauguração da Igreja do Rio Maina? Então, Deus tem sido bastante generoso conosco, viu? Primeiro passo de saber que podemos ampliar, podemos mapear e ver quais regiões ainda não há o alcance do Evangelho, falando, claro, do nosso Ministério Igreja da Graça. E estudando o mapa, a gente viu como prioridade a abertura do Rio Maina. E Deus, assim, tem sido espetacular conosco, tanto na adesão de novos membros, como também na apacentação ou o apacentar dos membros que, hora ou outra, seja daqui ou dali, acaba sendo transferidos. Como alguns eram membros aqui da Próspera em Criciúma, mas por conveniência de morar por ali, acabaram permanecendo ali. Então, de modo que foi assim uma vitória bem grande. Nós costumamos, nas reuniões que temos lá, ter casa cheia, e Deus foi tão generoso porque já climatizamos,
já preparamos a escolinha, já agora nos últimos meses desse ano colocamos um berçário. Então são algumas atividades que estamos fazendo para poder atender melhor a comunidade local. Como também o próprio estacionamento amplo, que acaba despreocupando o frequentador da igreja, né? Temos, Heber, alguns outros desafios agora para esse ano próximo. 2017, falando do avanço da igreja, de abrir outras portas. Olha, esse ano agora, com a bênção de Deus, no mínimo, falando desta região, mais uma congregação do porte do Rio Maina, ou talvez melhor. E já mapeou a região, pastor? Já, mas é surpresa. Mas é então, região, então eu já lhe segurei para não... Agora já fiquei curioso. Mas virá, logo, logo Deus nos dará a graça e virá mais novidades que já planejamos para 2017. Muito se fala, nossa, como tem igreja, né? Cada esquina tem uma igreja. Sede de evangelho do povo ou algum espertalhão descobriu uma maneira boa de ganhar dinheiro? Olha, eu não questionaria nem esse nem aquele, mas falando da visão evangélica ou o evangeliquez, eu entendo que há espaço para todos, há muitas pessoas sedentas, há infelizmente pessoas que até já entraram em uma porta de igreja, mas não entraram ainda ao entendimento da palavra. Aí é até mais triste, né? Outro dia até lia uma certa pesquisa de que cerca de 40 milhões de pessoas já colocaram os pés em uma igreja e que hoje estão no famoso ou na famosa categoria de desviados, pessoas que ali não permaneceram. É triste ver um relatório tão triste ou tão, vamos dizer, tão pessimista de alguém não permanecer ou não estar membrando ou firme com Deus. Eu ouvi um pastor falar, fugiu o nome dele, ele também está preocupado não só com o número de desviados, como também agora surgiu uma categoria de desigrejados. Pessoas que acabam se professando como cristãos, conhecem e confessam a Cristo como único e suficiente Salvador, mas eles não congregam. Isso é terrível, né? O que o senhor acha disso? Terrível demais, terrível. Eu entendo que pode ser que a pessoa não se adapte ao ministério Igreja da Graça, porque cada um tem sua doutrina no sentido de liturgia, ritmos de culto, e cada um tem o seu estilo, vamos usar essa palavra. Mas o desigrejado é terrível. Eu até digo, Heber, que até o veraneio eu acho muito terrível, como pastor. Não é o primeiro verão que eu passo por aqui, e eu não falo o fato de estar perto de uma praia e querer pegar um bronze, passear com a família, até aí super sadio. Mas eu já notei que algumas pessoas, que talvez por serem iniciantes na fé, aproveitam o veraneio, o fato dos 3 meses de verão, e ali sentem como se greve de igreja, greve de pastor, pera lá, estou de férias, e a pessoa esquece que a questão da fé é uma questão de permanência, de continuidade. Uma vez a brasa se apagando, daqui a pouco a pessoa não tem nem mais força para voltar. Então, voltando a falar da sua pergunta dos desigrejados, ou daqueles que sentem autossuficientes, isso é terrível. A verdade é que até o pastor e até o obreiro, ele precisa ser discipulado, ele precisa ser acompanhado, senão daqui a pouco a pessoa se sente muito livre e independente, e até a conexão com Deus já está rompida há muito tempo e ele nem sabe. Aliás, eu achei muito interessante uma postagem hoje que eu vi no Facebook de um pastor que o senhor conhece muito bem, que ele é um grande teólogo, muito respeitado no Brasil e nos Estados Unidos, que é o pastor Augustus Nicodemos. E ele disse o seguinte, uma postagem no Face dele, ainda relacionada aos desigrejados. Ele disse que aos desigrejados que alegam não irem mais à igreja, porque a igreja está cheia de gente pecador e hipócrita, é a mesma coisa que falar que não vai ao hospital porque lá está cheio de gente doente. Tá vendo? Eu acho que a igreja serve para isso mesmo. Com certeza, e pelo contrário, eu penso que se ela não estiver fazendo esse papel, ela tem que rever os conceitos de que realmente, como Cristo disse, é para ir atrás dos doentes. Hora ou outra eu comento, dentro até das mensagens, glória a Deus, que Deus permita que entre pessoas que estão com a vida toda errada, que Deus permita até pessoas que estão fora da conduta padrão, tanto cristã como da moral,
e daqui a pouco ela vai recebendo a palavra, e daqui a pouco é um homem direito, é uma moça direita, e até me preocupo, se a igreja não fizer esse papel de evangelizar e mostrar o caminho certo, eu penso que ela está, como diz o outro, enxugando gelo. Até porque a Bíblia nos afirma que não há um justo sequer, e eu vou além, a Bíblia nos diz que aquele que afirma não ter pecados é mentiroso. Exatamente. E além, chama Deus de mentiroso, porque não tem jeito, todos nós somos pecadores e falhos, né? Exato. E a igreja serve para isso, para uma reforma. Né? Exatamente, eu entendo exatamente aquela palavra conversão, é a mudança de caminho, a mudança de rota, e a palavra faz isso tão bem. Eu tenho casos na igreja, sem mencionar nomes ou época, de pessoa que até tinha uma vida depravada sexualmente, até mesmo fora do curso da natureza, e está aprendendo bem direitinho a linha de como tem que ser, e Deus abençoe de formar futuramente até uma família. Foram regenerados. Exatamente. Através da palavra. Exato. Não é tremendo isso? Isso Deus é maravilhoso. Isso é maravilhoso. É a sua maior motivação, pastor? Ah, com certeza. Ver vidas transformadas pela palavra e poder ser, nem que seja uma peça em todo o conjunto, isso aí alegra o coração, tanto de Deus, certamente, que Ele que quer a regeneração de todos, como também a nossa de fazer parte de todo esse conjunto. É demais. Seria como que deixa eu achar a palavra certa, uma pedrinha na coroa. Uma pedra, a cereja do bolo. Exatamente, não é tremendo? Imagina, você acaba coroando todo um trabalho, né? E talvez a recompensa não seja financeira, não seja, mas você vê aquela pessoa que outrora era uma pessoa que estava à margem da sociedade, completamente recuperada, não tem preço. Eu tenho um testemunho de um rapaz que trabalha comigo, também não vou citar o nome dele, e esse menino, ele trabalha lá na Rádio Ilha Negra, e o pai dele, ele frequenta a Igreja da Graça. E estávamos falando justamente sobre dízimos, e aí vem aquele papo daqueles que não conhecem, né? O dízimo, não sei o que lá, vai dar dinheiro para pastor, e pastor é safado, isso é charlatanismo, é coisa de charlatão. E aí ele diz o seguinte, olha, e ele não é cristão protestante, ele é um católico. Ele diz o seguinte, olha, o meu pai era alcoólatra, o meu pai batia em minha mãe, o meu pai fazia tudo que é coisa terrível que você imagina. A partir do momento que ele chegou, começou a frequentar a Igreja da Graça, e para quem via o meu pai, quando eu era criança, e vejo meu pai hoje, não tem dízimo que pague isso. Olha só. Não tem dízimo que pague. É um investimento. E eu entendo o seguinte, falando ainda sobre dízimo, que eu sei que é um dos assuntos que tem gente que ainda frisa o nariz e critica e coisa e tal. Eu costumo explicar isso nessa transparência que eu vou falar aqui na televisão. Eu não acho nada mirabuloso, pelo contrário. Eu vejo o dízimo como gesto de gratidão e amor. Deus tem sido generoso conosco e a gente é generoso com a obra dele. É uma maneira da obra continuar, do ciclo não ser quebrado. A gente chegou na igreja ou chegou na casa de oração, já existia uma igreja, alguém patrocinou antes da gente chegar. E às vezes a palavra-chave, Heber, não é falta de conhecimento, não, é ingratidão. Já vi casos de pessoas que dizem, eu batizei, creio em Jesus, mas eu não quero dar o meu dízimo. Isso é um ato de ingratidão, porque ela foi beneficiada pela congregação e pela palavra pregada naquele lugar, e se ela quebra essa corrente, ela está desrespeitando o mandamento. Amarás o próximo como a ti mesmo. Se aquela congregação não for mantida, e os próximos que precisarão de uma palavra como ela recebeu? Então, eu costumo entender o dízimo muito claro, é um gesto de gratidão. E se somos gratos, por que não investir no Evangelho? Tem gente que investe colocando uma propaganda numa camisa de um time de futebol e está feliz de ver a marca dele ali. Verdade. Tem gente que investe para aparecer 10 segundos em um programa de reality show, de 5 segundos. Tem gente que gasta muito mais que 10% do seu rendimento em festas e bebedeiras. E imagine investir no reino. Então, além dos resultados que já alegra a nossa alma, como esse caso que você citou, é o fator gratidão, que eu acho que é essa a nossa motivação. Eu sou pastor e eu sou dizimista. Tá certo, tem que dar o exemplo. Exatamente. E daqui a pouco eu volto com o segundo e último bloco do nosso Sala de Entrevistas, hoje recebendo a visita do pastor Sodré.
Estamos de volta com o Sala de Entrevistas. Pastor, a gente estava falando aqui sobre igreja, né? Foi um ano de 2016 que, obviamente, quando o ser humano é assim, né? A gente acaba pesando muito mais as coisas ruins que aconteceram. Foi um ano que tivemos bênçãos, mas também nós tivemos muita tristeza. Os atentados terroristas, eles estão se proliferando em todo o mundo. A crise política e financeira no Brasil, um negócio terrível. Nós tivemos, mais uma vez, uma chefe de Estado deposta do cargo em virtude de escândalos de corrupção. A economia não está boa. Até na área esportiva tivemos esse desastre com os rapazes lá de Chapecó, né, que enlutou a todos, enfim. Foi um ano difícil, pastor. Como é que o senhor avalia 2016 em termos de geral, Brasil, mundo? Como é que o senhor avalia? Foi um ano, sim, bastante intenso e difícil. Em todos esses aspectos que você vem citando, vamos ser realistas. A economia, ela retraiu bastante. Muitas empresas demitiram. Tenho membros na igreja que estão sem receber salários há aproximados 6 meses, alguns outros que entraram até na lista de demissão. Claro que fazemos as orações e votos de que logo, logo tudo isso regularize, mas respondendo à sua pergunta, isso é real, isso realmente aconteceu e todos os segmentos da sociedade notaram. Há pesquisas até de que até reta final de ano, falando Natal e outras coisas mais, de que algumas pessoas até tiveram que deixar mais magra a ceia de Natal ou de virada, exatamente fazendo ideia de que é tempo de segurar. O Informe Região fez uma reportagem sobre isso. Fez sobre isso, então, confirmando exatamente isso. Então, muitas pessoas estão naquele fator de onde não é necessário. O que é que eu posso cortar? Então, a mentalidade do brasileiro absorveu isso, em aspas, em alguns pontos extremamente importante realmente. O que está sendo luxo ou o que está sendo desnecessário é importante que remaneje para uma outra função mais importante. Mas sua pergunta, respondida exatamente nisso. Sim, eu imagino que todos os segmentos observaram isso e digo que até o segmento igreja, porque aqueles que talvez até colaborariam mais, acabaram pensando também, mas espera aí, esse mês estou assim ou assado, e acaba também pensando melhor na questão das ofertas. Mas, voltando ao assunto principal, Deus tem sido generoso também com a igreja dele. Se porventura esse não colabora, o outro colabora e vamos avante. Tem gente que joga búzio para ver futuro, vai nas cartas, enfim. Eu não creio nisso e o senhor também não. Mas como é que o senhor projeta 2017? Eu sei que o senhor não é um vidente, mas o senhor deve ter um projeto para 2017. O senhor já falou que pretende pelo menos mais uma congregação, mas enxerga pelo menos uma economia, um país reagindo, pastor? Olha, espiritualmente falando, primeiro falando, de que as épocas de crise do povo de Deus, falando Antigo Testamento, foram épocas em que eles mais buscaram a Deus. Em várias ocasiões, Gideão, Sansão e tantos outros, de que no momento que ele sentiu a coisa está apertada, eles clamavam mais a Deus e Deus então os respondia. Então, eu vejo que a adversidade, ela nos ensina algumas lições. Lições também de clamar mais a Deus, que às vezes quando a gente se sente muito forte, a gente acaba deixando de buscá-lo. É infelizmente o retrato não de hoje, desde as primeiras páginas da Bíblia. E falando sobre a minha expectativa exatamente por esse princípio espiritual histórico, eu entendo que, uma vez a coisa apertando, a tendência das pessoas é crer e buscarem mais. Então, dias melhores virão com fé em Deus. E para aqueles que sofrem com a perseguição, a gente está vendo cristãos, eu não me refiro a 2000 anos atrás, século XXI, na Síria, alguns cristãos foram crucificados. Eles estão sendo perseguidos, né, pelo Estado Islâmico. O Estado Islâmico avança. Recentemente, um atentado terrível na Alemanha. A França já foi dominada e eles estão se alastrando. A perseguição, os atos terroristas, enfim, como é que o senhor enxerga tudo isso? Olha, são alguns dos sinais, né, Heber? São alguns dos sinais. Nós bem sabemos que próximo da vinda de Cristo, alguns sinais aconteceriam e esse certamente já é um dos sinais da vinda de Cristo. Data e época não temos como anunciar, o próprio Cristo, a própria Bíblia diz que não há de saber a data, apenas o Pai,
porém eu vejo como algumas evidências. E vejo também um erro muito cruel de algumas religiões, de se pregar algo e não viver algo, de se falar do amor e não se viver o amor. Então, infelizmente, voltando até uma das primeiras perguntas suas, há pessoas que às vezes estão dentro de uma religião, mas não estão dentro do evangelho. Isso aí é uma tristeza muito grande. Porque é aquele ditado que se fala, mas eu não sei pregar. Você não precisa pregar num púlpito como o pastor Sodré ou como tantos outros pregadores do Brasil. Mas o seu comportamento, as suas decisões perante as dificuldades no trabalho, na faculdade, enfim, é uma pregação. Aquele cara é diferente. Com certeza. Não é verdade? Com certeza. A Bíblia usa uma expressão, apóstolo Paulo, se minha cabeça não falha, somos cartas vivas de Cristo. É um texto que até se falava, e eu vou entregar carta de recomendação. Aí ele questionava algumas coisas assim. Aquele jeito peculiar do Paulo. Paulo é demais nesse ensino para a igreja. E ele dizendo, não, vós sois cartas vivas. Então eu entendo exatamente isso. Se a nossa postura de cristão também acontecer fora do templo, aí as coisas vão ficar à maneira que o Senhor Deus quer. Agora, falando sobre perseguição, em aspas, consumada, digo que talvez até maior ficará, em razão até mesmo de profecias de que isso seria um dos sinais da volta de Cristo. Tá bom, vamos dar um pouquinho de assunto. E a TV Primavera? O senhor também acumula a função de diretor da TV Primavera. Foi um ano em que a TV Primavera acabou inovando cenários, investimentos, enfim. Como é que a TV Primavera irá se comportar no mercado em 2017? Olha, temos muitos projetos, viu, Heber? Tanto também de melhoria, falávamos no intervalo, de outros cenários, sala de entrevista já recebeu este, que até parabenizo, ficou bem elegante. Bonito parabenizo mesmo, né? a apresentação também, que compõe o cenário. Que bom. Agradei ao extremo agora. Agora foi bondoso comigo, foi bondoso. Né? E algumas outras produções, alguns outros cenários também receberão essa oportunidade, igual a sala de entrevista recebeu. Falando de projetos, temos alguns, se Deus permitir, que a gente possa até aumentar a programação local, e alguns desses programas já rascunhando, tendo ideias, aquilo de valorizar a região e aquilo de deixar a nossa marca aqui, cidade de Criciúma, no sentido de a gente aproveitar melhor esse espaço todo que nós temos. Né? Eu acho engraçado que às vezes as pessoas me perguntam, puxa vida, vocês fazem um jornal e vai passar uma reportagem do jogo do Criciúma. Vocês exploram o jogo, vocês contam a história, mas a gente não vê nada que a gente vê, assim, por exemplo, torcedor chegando embriagado, enfim. Como é que vocês conseguem? Eu não sei, a gente vai fazendo e a TV Primavera não abre mão dessa sua ideologia, ou seja, mostrar as coisas boas da sociedade e expurgando aquilo que não leva a lugar algum, pastor? Eu penso que o foco seja realmente esse, precisa manter exatamente nesse. A gente poder levar o jornalismo, ou levar a religião, ou levar o conhecimento, que tem aí as diversidades de programas dentro desse foco, porém sem denegrir, porém sem ser tendencioso, que infelizmente algumas pessoas já estão aliançadas, de modo que vacina até o que fala, o que deixa de falar. E eu imagino que, inclusive na religião, Heber, se o pregador, seja na TV ou no altar, usando o microfone da igreja, começar a pisar em ovos sobre o que vai falar e até suprimir a inspiração divina, esse pregador tem que ser transferido urgentemente ou criar juízo na cabeça. O senhor falou em transferido. E eu congrego numa igreja, o senhor sabe que eu sou da Assembleia de Deus, e na Assembleia de Deus é muito comum. Daqui a pouco o pastor é chamado para uma outra congregação. Como é que funciona na Igreja da Graça? O senhor está bem fixado em Criciúma, cada dia uma surpresa, a qualquer momento pode chegar uma transferência. Como é que funciona isso, pastor? Eu não sei exatamente como é no Ministério Assembleia de Deus, mas no nosso não tem questão de tempo, não tem prazo de validade. Até porque às vezes a adaptação desse pastor é diferente daquele pastor e acontece isso ao extremo. Por exemplo, aqui mesmo em Santa Catarina já tivemos casos de pastor que foi transferido para o oeste, que a gente sabe que há épocas lá de extremo frio, e ele estava com uma criança bem pequena, não recém-nascida, mas ali nos seus primeiros
10 anos de vida e que todo ano, para não dizer todo mês, ficava doente, ficava enfraquecido, ficava gripado. Então, consciência e a razão achou necessário que aquele pastor fosse transferido, até para dar todo o cuidado a seu filho. Então, há casos extraordinários. Agora, a sua pergunta em relação a mim, e o pastor Sodré está estabelecido? Sim, estou aproximando há 4 anos. Adaptou? Cheguei em abril. Eu digo que sim, ainda me assusta um pouco com as diversidades de clima. Muda. Porque a terra que eu morei bom tempo, que foi o Rio, e antes do Rio, Mato Grosso, ambas de extremo calor, 40 graus brincando. Então, tanto o frescor da terra, Santa Catarina, como também o calor me espantam ainda bastante. Eu não tinha, Heber, mais de um guarda-roupa. Eu tinha, era aquele e ponto final. E eu já vi que a cultura... Curta, né? Exatamente. Eu recém-chegado a Criciúma em abril, eu acho que eu já fui bastante batizado com o frio catarinense. Já no primeiro ano, né? Já no primeiro ano, porque as blusas que eu tinha, com a realidade de que aquilo é uma blusa de frio, não serviam para cá. Não adaptou de jeito nenhum. Não serviam para cá, porque no Rio e nem Mato Grosso, de intenso calor, quando se fala em frio é aquela mais fininha, quase que uma cortina dessa aqui. Então, é mais um estilo do que realmente proteger. Aí já nos primeiros meses e ano, ainda ganha um gorrinho, aí ganha uma luva, aí você vai vendo a intensidade que você já imagina, né? Aí quando vê já tem 2 guarda-roupa. Exatamente, aí a gente veio aprendendo um pouco. Eu não digo que totalmente ambientado sobre o clima, porque a gente ainda precisa aprender um bocado aí. E gosta de Criciúma, pastor? Aprendi a gostar, tenho aprendido a cada dia. Criciúma nos recebeu muito bem, terra que até ganhei ou me deu uma filha, a Isadora Sodré, que já vai caminhando para 2 anos, está aí até o dia dessa matéria, 1 ano e 8 meses, e a gente está bastante alegre, bastante esperta. Acréscimo meu, puxou o pai, sem contrariar a mãe. Vai dar confusão em casa, hein? Sem contrariar a mãe, o vô alega que puxou ele, mas eu tenho que contrariar o vô e falar a verdade. Puxou o pai? Puxou o pai. Ela é bem ativa, né, pastor? Bastante esperta, cheio de energia, graças a Deus, né? E nos dando bastante alegria. Tá bom. Pastor Sodré, obrigado por ter aberto um espaço na agenda, por ter visitado aqui o Sala de Entrevistas, e que Deus abençoe o senhor, sua família, e que 2017 seja um ano de vitórias, não só para a Igreja da Graça, mas para o Brasil, para o mundo, que a gente possa cada vez mais crescer em Cristo e só esperando a volta do Cordeiro, porque um dia ele vem, hein? Vem sim. Inclusive, uma das últimas mensagens que preguei antes de vir aqui do estúdio foi falando sobre a volta de Cristo, que a gente tem que estar preparado para isso, porque afinal de contas está às portas, e ele virá como um ladrão na noite. Que coisa séria. Então, tem muita coisa que a gente precisa avançar como igreja, avançar como pessoa, avançar como crente, como cristão, avançar como bom cidadão catarinense. Então, são N assuntos que precisamos aprender. Obrigado pela gentileza do convite. Deus abençoe você e equipe. Temos projetos 1000 para esse ano vindouro e que a gente possa recuperar o fôlego, talvez nesses diazinhos de recesso, seja desse programa ou de algum outro, e voltar com aquela carga, alguém diria boa energia, né? Alguém diria essa expressão, que a gente possa voltar com essa energia boa, recarregada e com força total para esse ano que virá. Pai do Senhor, pastor. A paz. Deus abençoe. Sala de Entrevistas e reapresentação na quinta, 20h30 da noite. Um abraço a todos e até a próxima. Tchau.